Olá, graça e paz. Meu nome é Ian, sou um dos pastores na igreja da cidade e hoje estou aqui para compartilhar contigo o estudo de número 3 da nossa série Cidadãos do Céu. Temos sido tão ministrados através dessa série e hoje eu quero conversar contigo sobre o novo comportamento. Então, esse é o nosso assunto de hoje, o novo comportamento. Romanos 12, versículo 2, olha que texto fantástico, muito conhecido da palavra de Deus, mas que sempre ministra tanto aos nossos corações. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por vezes, nós olhamos para o que está acontecendo, nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, nós, por vezes, perguntamos, Deus, mas é isso mesmo? Pai, é essa mesma sua vontade para nós? Nem sempre a vontade de Deus, na nossa percepção, ela tem esses requisitos, mas quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós estamos debaixo da graça e do favor de Deus, você pode ter certeza, vai dar certo. No momento, você pode até não enxergar a vontade de Deus dessa forma, mas você pode ter uma convicção no seu coração. Deus sabe o que está fazendo e a vontade dele sempre se revela no final boa, agradável e perfeita. Então, como cidadão dos céus, nós não nos amoldamos a este mundo, mas nós vivemos o padrão dos céus. Esse é o nosso referencial. É debaixo desse reino, é debaixo desse padrão que nós vivemos. Então, as nossas atitudes, elas mudam o nosso modo de agir, mas o nosso comportamento, um novo comportamento, transforma nossa maneira de ser. Então, nós não queremos só mudar ou melhorar na questão do agir, mas é muito mais do que isso, é a questão de ser. Nós precisamos compreender de uma vez por todas que somos filhos de Deus, filhos amados de Deus, e isso muda tudo em nossa vida. Muda toda a nossa perspectiva, muda o nosso comportamento, isso muda tudo. Então, é muito importante a gente ter isso sempre em mente e viver de acordo com isso. Mateus 28, versículos 19 a 20, vai dizer o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que esse texto está dizendo? O que Jesus está nos deixando aqui? Que nós, além de sermos cidadãos dos céus, nós precisamos levar isso para outras pessoas. Isso não é algo que deve ficar somente em nossas vidas, mas é a nossa missão levar o evangelho às pessoas, levar o padrão do reino para as pessoas, falar a respeito do reino para outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam fazer parte desse reino. Que missão fantástica foi confiada para mim e para você. Que oportunidade linda temos de levar isso para as pessoas, algo que abre os olhos, algo que muda completamente as perspectivas, que muda o destino das pessoas. Então, que eu e você possamos levar o amor de Jesus para as pessoas. Do céu para a terra, então, o nosso comportamento é baseado em princípios de um cidadão do céu. E pensando nisso, como é que deve ser o nosso comportamento, então? Eu quero compartilhar contigo 3 princípios muito importantes sobre comportamento relacionado a um cidadão do céu. Então, primeiro, portanto, o nosso comportamento deve ser formado na intimidade com Deus. O nosso comportamento deve ser formado na intimidade com Deus. Romanos 12, eu vou ler o primeiro versículo também e depois o versículo 2 que nós já lemos aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso tempo a sós com Deus, ele é quem vai formar, ele é quem vai formatar
o nosso modo de nos comportarmos na terra. Na verdade, o nosso comportamento é resultado da nossa intimidade com Deus, ou deveria ser. É muito importante investir nessa intimidade com Deus. É ali que nós recebemos as estratégias, é ali que nós ouvimos aquilo que Deus tem para nós. É na intimidade que recebemos direcionamentos para as decisões diárias, para aquilo que devemos ou não fazer, para aquilo que devemos ou não falar, para a maneira como devemos nos comportar em relação a outras pessoas. Tudo isso vem na intimidade com Deus. Deus espera de nós um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo porque nele recebemos a vida verdadeira. Ele é a videira e nós os ramos. Então, santos porque fomos separados para ele. E agradável porque a nossa vida não é sobre o que as pessoas dizem, mas é sobre o que agrada a Deus. Nós vivemos de acordo com aquilo que Deus quer para nós, de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Então nós estamos num processo contínuo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. E isso só vem a partir de uma busca cada vez maior por intimidade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno parecido com Cristo. Então essa deve ser a nossa grande busca. A nossa mente precisa estar sob a influência do céu. Muito cuidado com aquilo que influencia a sua mente. Muito cuidado com aquilo que os seus olhos veem. Muito cuidado com aquilo que os seus ouvidos ouvem, com aquilo que você tem colocado para dentro de si. Isso tudo vai influenciar você de alguma forma. Então, se você é um ser influenciável, seja influenciado por Deus. Seja influenciado pelo reino, seja influenciado pelos valores do reino, seja influenciado por aquilo que o reino valoriza. Você vai ver como isso vai impactar a sua vida de uma maneira tão especial. Então, faça o seu devocional diário, separe um tempo de oração, leia a palavra de Deus, desenvolva hábitos espirituais, faça jejuns, faça votos, ouça pregações de mensagens, participe de celebrações, tudo isso vai impactando a sua vida de uma maneira muito especial, frequente, né? Seja um participante ativo de um GDC, né? Esteja envolvido ali, não só ouvindo um estudo, mas realmente fazendo o GDC acontecer, leve amigos para participar do GDC, esteja envolvido na vida orgânica da igreja. Isso tudo te ajuda a crescer na sua intimidade com Deus. Segundo, nosso comportamento deve ser movido pela humildade e bondade. Então, comportamento deve ser movido pela humildade e bondade. Nós vivemos num mundo muito egoísta. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas elas estão querendo tudo para si. Elas colocam os seus desejos pessoais em primeiro lugar, colocam a si mesmo em primeiro lugar. Isso tem causado uma série de problemas. Nós vemos problemas na família, nós vemos problemas em ambiente de trabalho, problemas em escolas, problemas no convívio social, porque vivemos num contexto muito egoísta. Mas o padrão do reino não é esse. Você, como um cidadão do céu, vive debaixo desse padrão celestial. Olha o que Romanos 12, no versículo 3, diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Escolher viver com humildade é escolher uma vida que não é pautada em nossos interesses e bem-estar individuais. Não recebemos graça por nosso mérito, mas porque Deus a derramou sobre nós. Mateus 6:33 vai dizer, busque em primeiro lugar seus interesses pessoais? Não. O texto diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui, o amor, ele sobressai, o amor ao próximo, o amor a Deus. Então, esse é o nosso valor, esse é o nosso padrão, né? Olhar para o próximo, perceber as necessidades ao nosso redor, ser resposta de Deus para essas necessidades. Tudo isso é muito importante.
uma vida egoísta, uma vida centrada em si mesma, é uma vida que não produz muito, é uma vida que não deixa um legado, é uma vida que não agrega para os outros. Agora, quando eu vivo o padrão dos céus, quando eu vivo aquilo que Deus está me direcionando a viver, eu vou me importar com o próximo, eu vou ser um agente dos céus para a transformação social. Essa talvez seja a melhor maneira de uma grande transformação social, viver o amor que Deus nos direciona a viver, amar o próximo, se importar com o próximo, ser humilde, reconhecer que não sabe tudo, reconhecer que está num processo de aprendizado, de crescimento, ouvir, né? Aliás, a Bíblia fala, né, que nós devemos gastar mais tempo ouvindo do que falando. É muito importante, esse processo todo nos ajuda bastante. E terceiro, o nosso comportamento deve ser submisso à vontade de Deus. Submisso à vontade de Deus. Romanos 12, versículos 11 e 12. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. É muito interessante que Paulo aqui está trazendo uma perspectiva muito importante para a vida de um cidadão do céu, que mesmo no meio de uma tribulação, de uma situação difícil, devemos perseverar na oração, nos manter pacientes no meio de uma tribulação, né? Alegrar-se na esperança. Gente, isso só é possível se nós somos cidadãos dos céus, porque isso não é natural. Se alegrar no meio de uma situação difícil, ser paciente, perseverar, não é normal. Isso aqui é sobrenatural. Isso daqui é o padrão do reino. Isso é possível a partir da intimidade com Deus. Quando o nosso espírito, então, está submisso à vontade de Deus, o nosso comportamento é alegre, é perseverante e ele é paciente. Isso tudo faz parte do nosso comportamento quando somos cidadãos dos céus. Então, a gente deseja viver aquilo que Deus tem para nós. Por vezes não entendemos o porquê de algumas coisas, nós, por vezes, ficamos até um pouco angustiados, mas nesses momentos nós vamos até Deus, recebemos dele a paz que excede todo entendimento e avançamos de acordo com aquilo que é o plano de Deus para cada um de nós. Então eu quero fechar essa reflexão aqui com o texto de Romanos 12, versículos 17 a 18. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso aqui é o padrão do reino. Isso aqui é o que um cidadão do céu vive. Esse aqui é o padrão, a referência, né? É interessante que Deus ele não está dizendo para você se vire para viver dessa forma. Deus está fazendo um convite. Ande comigo, filho, para que você possa viver dessa forma. Ande comigo e eu te levarei a viver dessa forma. Você não faz os ajustes para ir até Deus, você vai até Deus e Ele faz os ajustes. Ele promove essa transformação. Quanto mais perto de Deus, mais parecido com Jesus. Quanto mais perto de Deus, mais a mente de Cristo é formada em mim e em você. Então que Deus complete essa palavra em nossos corações. Que você nunca se esqueça de que Deus não apenas espera esse comportamento de você, mas Ele está ao teu lado para te ensinar a viver dessa forma. E, se necessário, enxugar toda lágrima que cair do seu rosto nesse processo. Para você refletir, a sua intimidade com Deus tem sido profunda, de maneira que seu comportamento tem sido modelado pela vontade dEle? Uma pergunta para a sua reflexão. Também no seu tempo de oração, peça ao Espírito Santo nos próximos dias para moldar seu comportamento baseado na vontade dele. Peça isso em oração. Aplique esse estudo na sua vida. Observe se as suas atitudes estão revelando Jesus para as pessoas ao seu redor e escolha agir com amor, bondade e humildade. E deixo para você uma indicação, né? Nós temos essa série de mensagens sendo pregada em nossas celebrações presenciais aos domingos e todas estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Você pode acessar e assistir todas essas mensagens. Eu tenho certeza que você será muito edificado. Se você ainda não tem um grupo da cidade, tem um e-mail aí aparecendo na sua tela.
Você pode enviar um e-mail, nós vamos te ajudar a encontrar um GDC que se adeque ao seu perfil, que tem a ver com o seu perfil, se você é um jovem solteiro, se você é casado, se você é casado já com filhos. Nós temos GDCs aí com perfis tão variados, então nós queremos te ajudar a encontrar um que tenha a ver contigo. E se você está em um lugar onde não tem um GDC ali presencial, nós também temos os GDCs online, que tem sido um bálsamo para a vida de tantas pessoas. Você também pode participar de um deles. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo estudo.